Boa noite, eu sou o Lucas Badolato, esse é o nosso trabalho final do semestre de análise e visualização de dados, onde a gente trata do tema do consumo de álcool na pandemia. O nosso grupo é composto por mim, pelo Lucas Robles, pelo Alan Marciel, pelo Tomás e pelo José. Bom, primeiro a gente gostaria de contextualizar a nossa pesquisa, a nossa análise. A Covid-19, a pandemia da Covid-19 foi uma situação totalmente atípica e uma situação que ninguém soube lidar, ninguém estava preparado para lidar. Então, a população teve diferentes formas de reagir, formas individuais de reagir, porém, muitas pessoas acabaram seguindo para o álcool. Então, esse aumento no consumo foi perceptível, pois o álcool é uma maneira de fugir da sua realidade, da realidade que nós não estávamos acostumados a viver. Então, é um caminho que algumas pessoas seguiram. Bom, a nossa pesquisa ela buscou entender como a pandemia e o isolamento social modificaram a forma de consumir álcool por parte dos brasileiros e os prejuízos que isso trouxe à saúde deles. Vou te passar. Bom, então aqui nós vamos começar a apresentar as variáveis escolhidas na nossa pesquisa. A nossa pesquisa teve 152 respondentes, mas a gente fez uma limpeza no banco de dados. Então, somente pessoas que consumiram álcool pelo menos uma vez durante o período da pandemia de Covid-19 e algumas outras limpezas também ocorreram, de pessoas que não respeitaram a regra de colocar somente números nas perguntas quantitativas. Então, ao final, a gente chegou apenas em 120 respostas, 32 foram eliminadas. Aqui no slide mostra a comparação do consumo de álcool das pessoas antes e durante a pandemia. E dá para notar por esses gráficos que teve um aumento significativo no consumo de álcool de pessoas para 3 ou mais vezes na semana durante a pandemia, saltando de 18% no período anterior para 35% no período da pandemia. Né? Então, esse é um gráfico que retrata bastante a realidade que a gente pesquisou. Aí, bom, aqui no próximo slide da tabulação, nós percebemos que a bebida que as pessoas da nossa amostra mais consumiram durante a pandemia foi a cerveja, um percentual de 48,33%. E em relação à idade, nós concluímos que, pelo histograma, dá para notar que o maior percentual de pessoas da amostra tem entre 16 e 29 anos. Então, não fugiu muito dessa idade, e a partir dessa faixa, as idades vão decaindo, dando uma forma de assimetria positiva para o gráfico. Bom, aqui no próximo slide, nós trouxemos o aumento do consumo e o aumento de peso. Então, 63% dos nossos respondentes disseram ter aumentado o consumo de álcool na pandemia, assim como 53% disseram ter um ganho no aumento de peso. A falta de percepção desses fatores é bem pouco expressiva pelos percentuais entre 3% e 1%. Bom, aqui nós fizemos um comparativo entre a saúde física das pessoas e a ingestão de álcool com os amigos, na casa de amigos, em reuniões entre pequenas pessoas, em momentos que a pandemia estava mais controlada. Então, nessas duas perguntas, foi pedido aos participantes para atribuir uma escala de 1 a 5, perdão, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Para as perguntas: ingerir bebida alcoólica em casa ou em casa de conhecidos tornou-se um hábito mais regular na pandemia? Aqui no gráfico da esquerda nós mostramos as respostas, e no gráfico da direita mostra-se a pergunta: minha saúde física piorou durante a pandemia? E a gente pode notar que aproximadamente 60% dos respondentes da amostra passaram a beber mais na casa de amigos durante a pandemia, não podendo frequentar bares e baladas e lugares do tipo, e considerando as categorias 4 e 5. Já a maioria dos amostrados não tem uma percepção da piora do quadro de saúde, então não foi algo que estava diretamente relacionado.
Agora o Lucas Robles vai terminar de apresentar aqui para a gente. A gente vai analisar duas variáveis qualitativas por meio de box plots, que são os dias de furo da quarentena dos amostrados para beber durante a pandemia, dado uma média mensal. Em 50% dos casos, os indivíduos furaram a quarentena em aproximadamente 5 dias ao mês. Estimamos aqui que possivelmente sejam os finais de semana. Um fato interessante do primeiro box plot é que 25% dos amostrados furaram a quarentena para beber por mais de 15 dias, com um limite superior de 31 dias, ou seja, um mês todo. Em relação ao segundo box plot, nota-se que 25% dos amostrados ficaram no tédio no mínimo 20 dias do mês durante a pandemia. 50% dos entrevistados ficaram até 10 dias ao mês no tédio. O maior valor deste Blogspot também correspondeu ao mês todo. Agora partiremos para a análise de associação e correlação. Nesses slides iremos abordar a associação quali versus quali, que foi feita por meio de um teste de independência Q quadrado com 5% de significância. O primeiro teste refere-se à associação entre a faixa de consumo de álcool antes e durante a pandemia. Para esse teste, como o p-valor é menor que a significância adotada, rejeita-se a hipótese nula de independência entre as variáveis, ou seja, há indícios estatísticos de que a frequência de consumo de álcool dos indivíduos antes da pandemia está associada a esta frequência durante a pandemia. Este resultado mostra que o consumo de álcool aparentemente se manteve o mesmo entre as pessoas. Quem bebia pouco continuou bebendo pouco e quem bebia muito continuou bebendo muito. Ele não conversa com o resultado da análise descritiva. Já no segundo gráfico, não se rejeita a hipótese nula de independência entre o aumento de peso das pessoas e o aumento do consumo de álcool durante a pandemia. Ou seja, pessoas que mais engordaram não são necessariamente as que mais aumentaram o consumo de álcool. Nesse slide, a gente vai analisar a correlação entre os dias do tédio durante a pandemia e os dias em que os indivíduos furaram a quarentena, assim como a idade e os dias que furaram a quarentena. Em ambos os casos, o fato de furar a quarentena foi considerado como variável dependente. Logo, busca-se aqui verificar o efeito da idade do tédio no fato de furar a quarentena. Em ambos os casos, a correlação linear é fraca e negativa. Nota-se pouco efeito das variáveis na furada de quarentena. Ou seja, pessoas que ficaram mais no tédio não foram necessariamente as que mais furaram a quarentena, assim como não há nenhum grupo etário em particular com maiores furadas. Nesse último slide sobre associação, testamos por meio de uma análise de variância se a percepção de piora de saúde tem efeito sobre as fugidas da quarentena, e se o tédio explica o fato dos indivíduos criarem o hábito de ir beber na casa de amigos durante a quarentena. Em ambos os casos, com 5% de significância, não se rejeitou a hipótese nula de igualdade entre os grupos, evidenciando pouco efeito da piora de saúde nas furadas da quarentena e do hábito de sair para beber na casa dos amigos. Concluímos que os indivíduos amostrados tiveram uma percepção de aumento de consumo de álcool, principalmente da cerveja, sendo que não há uma explicação para isso baseada no tédio. Além disso, eles tiveram a percepção do aumento de peso, mas não foram necessariamente os que mais beberam, que mais ganharam peso durante a pandemia. Por fim, notou-se na pesquisa pouco efeito da piora de saúde nas furadas de quarentena, ou seja, pessoas que mais ficaram em casa não necessariamente foram as que mais pioraram a saúde física. E esse aqui foi o nosso trabalho, nossa apresentação, e muito obrigado até agora, e é isso. Obrigado a todos aí que assistiram. Esse foi o nosso trabalho de conclusão do semestre. Obrigado.